Olá! Para quem está aí na correria, revisando para a prova de medicina legal, vamos direto ao que interessa, sem enrolação. Afinal, o que acontece com o corpo depois da morte? É uma sequência bem lógica de eventos biológicos e entender essa ordem é o que faz toda a diferença. Essa jornada, essa transformação é o que a gente chama de fenômenos transformativos. E o mais importante aqui é saber que existe um caminho que é o normal, o mais comum, que é o destrutivo. É nesse caminho que a gente vai focar hoje. Bom, esses fenômenos destrutivos começam com dois processos e é fundamental saber diferenciar um do outro. O primeiro deles acontece num nível bem pequeno, microscópico, lá dentro das nossas próprias células. E esse primeiro processo se chama autólise. O nome já dá uma boa dica, né? Auto significa próprio e lise é quebra, ou seja, é a autodestruição das células do corpo. O mecanismo é o seguinte: depois da morte, para de chegar oxigênio. E sem oxigênio, a célula não consegue gerar energia. Com isso, os lisossomos, que são tipo umas bolsinhas cheias de enzimas digestivas, acabam se rompendo. E aí, essas enzimas vazam e literalmente começam a digerir a célula por dentro. E aqui, olha, atenção, esse é o ponto que mais cai em prova. É para anotar. Na autólise, não existe, de jeito nenhum, ação de bactérias. É um processo que vem de dentro para fora, puramente do nosso corpo. Essa é a pegadinha clássica que usam para diferenciar a autólise do próximo fenômeno. E falando nele, o próximo fenômeno é a putrefação. Se a autólise vinha de dentro, a putrefação já é impulsionada por agentes de fora, mais especificamente, as bactérias. Então, esse slide aqui resume a diferença fundamental que precisa ficar bem clara. A autólise é a célula se autodigerindo, sem bactéria no jogo. Já a putrefação é a matéria orgânica sendo decomposta pela ação de bactérias, principalmente aquelas que já vivem no nosso intestino. A putrefação não é uma coisa que acontece de uma vez só. Ela evolui em 4 fases bem distintas. Entender essa sequência e os sinais de cada uma é essencial. Vamos começar pela primeira fase, a cromática. Esse nome vem de cor. É o primeiro sinal que a gente consegue ver da putrefação, quando o corpo começa literalmente a mudar de cor. O sinal clássico aqui é a famosa mancha verde abdominal. O que acontece é que as bactérias do intestino, no metabolismo delas, produzem gás sulfídrico. Esse gás reage com a hemoglobina do nosso sangue e forma um composto de cor verde, a sulfohemoglobina. É química pura. Então, vamos memorizar os 3 pontos-chave sobre a mancha verde. Primeiro, é o primeiro sinal da putrefação. Segundo, aparece primeiro na fossa celíaca direita. Por quê? Porque é ali que fica o seco, uma parte do intestino que está cheia de bactérias. E terceiro, surge em média umas 24 horas depois da morte. E esse marco de 24 horas é bem importante, sabe? Ele geralmente coincide com o fim da rigidez cadavérica. Ou seja, enquanto a rigidez está indo embora, a putrefação está começando a dar seu primeiro sinal visível. Os fenômenos estão todos conectados. Claro, esse tempo de 24 horas pode variar e muito. A lógica para lembrar disso é pensar numa geladeira. Temperaturas mais altas aceleram o metabolismo das bactérias, então a putrefação acontece muito mais rápido. Já o frio retarda o processo todo. Ok, depois da fase da cor, a gente entra na fase gasosa. A produção de gases pelas bactérias aumenta de um jeito exponencial, e esses gases começam a inflar, a estufar os tecidos do corpo. Os sinais aqui são bem impressionantes. O corpo incha muito, fica com aspecto agigantado. O rosto fica inchado, que a gente chama de vultoso. A língua e os olhos podem saltar para fora. E por causa do calor da decomposição, os tendões se contraem, podendo levar à chamada posição de boxeador. Mas olha, o sinal mais importante dessa fase, aquele que toda prova adora cobrar, é a circulação póstuma de Broardel. A pressão dos gases dentro do tórax e do abdômen fica tão forte que empurra o sangue que estava parado nos grandes vasos para as veias mais superficiais. Isso cria um desenho na pele que parece um mapa, mas não é circulação de verdade, claro. Nessa fase gasosa também surgem bolhas, as flictenas. E aqui vem outra questão clássica de prova. Como diferenciar a bolha da putrefação da bolha de uma queimadura em vida? É simples. A da putrefação tem o líquido claro, pobre em proteínas, e a reação de Chambert dá negativa. Já a de queimadura, por ser uma reação de uma pessoa viva, tem um líquido rico em albumina, e a reação de Chambert dá positiva.
Bom, depois que a fase gasosa passa, o processo de destruição se acelera ainda mais com as duas últimas etapas, a fase liquefativa e, por fim, a esqueletização. A fase colicoativa, que a gente pode chamar de liquefação, é quando as partes moles do corpo começam a se desfazer. A pele se rompe, libera os gases, e aí chega a fauna cadavérica, larvas de mosca, insetos, que aceleram demais o consumo dos tecidos. Tudo vira uma massa disforme que tem um nome: putrilagem. E, finalmente, depois que tudo foi consumido pela fauna e pela liquefação, a gente chega na esqueletização. É a conclusão do processo. O fim da linha destrutiva onde sobram só as estruturas mais resistentes. Ossos, cartilagens e, às vezes, um ou outro ligamento. Para a gente fixar bem, vamos a uma revisão rápida dessa linha do tempo. A mancha verde aparece em mais ou menos um dia. A fase gasosa se desenvolve ao longo de dias a semanas. A colicoativa pode levar de semanas a meses. E a esqueletização completa, essa pode demorar de meses até vários anos, dependendo muito, mas muito mesmo, do ambiente. Pronto, com isso a gente cobriu o caminho normal da morte. Agora, para testar o conhecimento, se a gente já sabe que o calor acelera tudo, como será que a presença de água, ou a exposição ao ar, ou até o fato do corpo estar enterrado em solo seco, como isso tudo impacta essa linha do tempo? Entender essas variáveis é o que realmente separa um conhecimento básico do avançado nessa área. Fica aí a reflexão.